Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre positivismo jurídico. A minha intenção é apresentar o que eu considero como os principais tipos de positivismo jurídico e a minha interpretação da relação entre essas diferentes concepções de positivismo jurídico. Então eu começo o vídeo falando primeiro sobre o que o positivismo não é, já que existe muita incompreensão sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas rejeitam de cara o positivismo jurídico antes mesmo de saber do que se trata, porque elas rejeitam um positivismo social ou o positivismo lógico, mas o positivismo jurídico não tem uma relação necessária com essas teses. Nós podemos entender como um positivismo social, um positivismo relativo aos métodos das ciências sociais, como uma tese que nos diz que o fenômeno social precisa sempre ser estudado pelos mesmos métodos das ciências naturais. Pode ser que algum positivista tenha também um compromisso com essa tese, mas não será por ser um positivista jurídico que ele precisa aceitar esse positivismo social. Da mesma maneira, o positivismo jurídico também não tem um compromisso com uma tese semântica mais ampla. Pode ser, é claro, é bom enfatizar isso, que algum teórico do positivismo jurídico aceite o positivismo lógico, o positivismo científico, mas não precisa ser o caso. Essa tese semântica do positivismo lógico, grosso modo, nos diz que o significado de toda proposição é o seu modo de verificação, e você não precisa aceitar essa tese semântica para aceitar o positivismo jurídico. Mas o que é então o positivismo jurídico, né? Uma tese em teoria do direito, uma tese sobre o direito. O mais comum, sempre que nós lemos um texto em que algum teórico respeitável sobre o assunto defina positivismo jurídico, é que ele associa o positivismo jurídico com a chamada tese da separabilidade. Então, nós poderíamos dizer que a tese da separabilidade é a tese positivista em filosofia do direito. O que essa tese nos diz? Bom, veja que é separabilidade, não é necessariamente separação. Alguns autores até usam o termo separação, mas isso me parece um certo descuido, porque é importante enfatizar que nós não estamos dizendo que o direito e a moralidade estejam necessariamente separados, mas que eles são separáveis. Quer dizer, a tese da separabilidade significa, então, uma tese negativa, porque ela diz que não existe uma conexão necessária entre moralidade e direito. Mas até essa tese é controversa entre autênticos positivistas. Nós podemos dizer até que o maior autor positivista vivo, talvez até o maior filósofo do direito vivo, seja o Joseph Russ, né? E tanto ele quanto o principal filósofo que ele formou, que também está vivo, atuante, né? O Leslie Green, né? Os dois são positivistas e os dois defendem não apenas que a tese da separabilidade não representa o positivismo jurídico, mas também que ela é simplesmente uma tese falsa, né? Por que ela é uma tese falsa? Porque eles afirmam existir diversas conexões necessárias entre direito e moralidade. Por exemplo, a relação mais trivial, uma relação necessária, é que todas as normas jurídicas são suscetíveis à avaliação moral. Então, se é direito, é um objeto de um juízo moral possível. O direito sempre pode ser moralmente escrutinado. Então, isso é uma conexão necessária entre direito e moralidade. Já refutaria, então, a tese da separabilidade.
Por isso, nós precisamos, na verdade, de um entendimento mais refinado da tese da separabilidade. A conexão necessária que não pode existir entre direito e moralidade é uma conexão bastante específica. Então, nós temos que precisar melhor a tese da separabilidade para entendermos qual é a tese geral do positivismo jurídico. Essa tese continua sendo negativa, então, ela diz que, dentre as condições de validade jurídica de uma norma, não figura necessariamente um princípio moral. Quer dizer, em outras palavras, que uma norma, para ser juridicamente válida, não precisa necessariamente satisfazer um princípio moral. Então, a norma pode ser imoral e ainda ser juridicamente válida. Esse seria, então, o sentido mais preciso da tese da separabilidade, né? Então, veja que aqui nós temos ainda um positivismo negativo. É um positivismo que apenas diz o seguinte: se você pensar em todos os sistemas jurídicos possíveis, em todos os mundos possíveis, né, pode ser que em um deles exista, então, um critério de validade jurídica, um conjunto de critérios de validade jurídica que não tenha nada a ver com a satisfação da moralidade, com a satisfação de requerimentos morais, né? Então, em pelo menos um sistema jurídico possível, pode ser que as coisas sejam assim. Então, ele não está dizendo que é impossível que, em algum sistema jurídico, o critério de validade jurídica inclua critérios morais. Ele só está afirmando que as coisas não precisam ser assim. Um sistema de normas pode ter um critério de validade jurídica sem um critério de moralidade e ele não perde em legalidade por causa disso. Esse sistema não se desqualifica como sistema jurídico por não exigir a satisfação de requerimentos morais para que a norma seja jurídica, né? Isso não o desqualifica juridicamente, mesmo que em outros sistemas, né, exista a possibilidade de que a norma, para ser jurídica, precise também ser moral. Então, ele apenas afirma uma possibilidade, né? Justamente a separabilidade, uma possibilidade de que a separação entre direito e moralidade ocorra nos fundamentos da legalidade, naquilo que faz com que a norma seja jurídica. Por sinal, ao falar em um positivismo negativo, claro que eu estou usando aqui já uma terminologia do Jules Coleman, né? Ele tem um artigo famoso que tem exatamente no título essa distinção entre um positivismo negativo e um positivismo positivo. Então, nesse âmbito tão abstrato, veja que eu estou falando de sistemas jurídicos possíveis, em mundos possíveis, nós também podemos falar de um positivismo que é descritivo e conceitual, porque nós estamos falando do conceito de direito. Então, veja que nesse caso não tem sentido eu dizer assim, será que o sistema jurídico brasileiro é positivista? Será que nós temos um ordenamento jurídico positivista no Brasil? Porque se o próprio conceito de direito é positivista, né, não cabe a gente falar em algum sistema jurídico ser ou não ser positivista. Se ele não estivesse de acordo com a tese positivista, ele não seria um sistema jurídico. Só que quando a gente fala num positivismo negativo também, a gente explica muito pouco sobre o conceito de direito, justamente por termos uma tese meramente negativa, né? Nós estamos negando uma necessidade, negando que algo precise ser o caso em todos os sistemas jurídicos possíveis. E isso é muito pouco
esclarecedor sobre a própria natureza do direito. Geralmente nós queremos de uma teoria do direito, uma teoria conceitual, que ela nos diga também algo de positivo, não apenas algo que é uma mera possibilidade lógica, né? Não apenas a negação de uma necessidade, mas também algo que nós de fato, né, podemos encontrar em todos os sistemas jurídicos, né? Algo que se afirme, então, ocorrer em todos esses mundos possíveis em que poderíamos ter direito. E aí, seguindo também o Jules Coleman, nós podemos falar de um incorporacionismo, né? Esse positivismo positivo do Coleman, uma tese positiva sobre a natureza do direito, é o positivismo inclusivo. Quer dizer, esse positivismo, então, ele afirma que os fundamentos do direito são sempre práticas sociais. Então, em todos os mundos possíveis, em todos os sistemas jurídicos possíveis, nós encontramos que o critério de validade jurídica se origina de práticas sociais. Convenções sociais mesmo é a terminologia que nós encontramos no Jules Coleman, né? Só que por que incorporacionismo? Porque pode ser que essa prática social estabeleça justamente que para ser direito, para ser jurídica, né, a norma precisa satisfazer algum critério de moralidade. Então, pode ser que um filtro moral pelo qual as normas precisam passar para se tornarem jurídicas, seja estabelecido já nas práticas sociais que dão origem ao direito. Então, o que você tem de uma forma geral é que precisa haver uma prática social estabelecendo quais são os critérios de legalidade, de validade jurídica. E contingentemente, né, em alguns sistemas, é uma possibilidade, né, esses sistemas podem então requerer da norma que ela satisfaça certos princípios morais para que ela conte propriamente como uma norma jurídica. Então, essa é uma tese do positivismo inclusivo, né? Ele vai além do positivismo negativo, porque ele nos explica algo sobre a origem do direito, sobre o fundamento da validade jurídica, ele afirma algo que existe em todos os sistemas jurídicos, mas ele se aproveita justamente da possibilidade aberta pelo positivismo negativo, que é essa possibilidade de que a moralidade seja incluída nos critérios de validade jurídica. Agora, note bem uma coisa, aqui nós estamos falando de um conceito de direito, veja que nós não estamos dizendo nada sobre uma tese a respeito de como o juiz deveria decidir casos, né? Não é essa uma tese, então, sobre argumentação jurídica ou sobre o que o cidadão comum deveria fazer diante de uma lei. É simplesmente uma tese que nos ajuda a identificar quando a norma é jurídica e quando não é. O que você vai fazer com essa informação é outra história. Então, o positivismo jurídico, ele costuma justamente separar as duas coisas, né? O que você deve fazer quando você se depara com uma norma jurídica que prescreve uma determinada ação para você ou proíbe uma ação da sua parte. Você deve ou não deve obedecer? O positivismo jurídico não dá uma resposta para isso. Ele só te ensina a identificar quando a norma é jurídica e quando não é, né? Ele te dá um critério de validade jurídica e ele não diz nem sequer para o próprio juiz se quando o juiz tem que decidir um caso, ele tem que decidir sempre necessariamente de acordo com essas normas que são jurídicas. Então, por isso é um positivismo meramente conceitual. Ele não é ainda aqui nesse
nesse caso, um positivismo normativo, ele não é uma tese sobre o que o indivíduo deve fazer do ponto de vista ético, seja esse indivíduo um cidadão comum, seja esse indivíduo uma autoridade, um funcionário público. Simplesmente esse ponto não concerne ao positivismo jurídico conceitual. Muitos erros interpretativos decorrem, de uma confusão a esse respeito. As pessoas acham que o positivismo conceitual implica, por exemplo, uma doutrina de obediência irrestrita à lei, ou de aplicação da lei tal como ela está na sua letra, uma aplicação automática da lei. Não necessariamente. Esses autores que participam do debate meramente conceitual não estão preocupados com essa questão, estão preocupados sim em enfatizar que essa questão fica aberta a partir da tese que eles defendem. A tese que eles defendem não implica nenhum posicionamento e nem o outro, tá? Então, essa é uma observação importante, mas ainda sobre o positivismo conceitual, faltou falar do outro lado da moeda, Nós temos aqui também uma distinção. Isso é uma coisa, um pouco típica do positivismo, porque o positivismo é uma tese normalmente sustentada por filósofos analíticos do direito. E na filosofia analítica, essas distinções conceituais, são um lugar comum. O trabalho do filósofo analítico é traçar essas distinções, esclarecer os conceitos, elucidar os conceitos dessa forma, Então, por isso nós já temos aqui um positivismo conceitual, um positivismo positivo oposto a um positivismo negativo. E agora que eu falei dentro do positivismo positivo, que está dentro do positivismo conceitual, de um positivismo inclusivo, eu preciso também distingui-lo do positivismo exclusivo, O que é então o positivismo exclusivo? Se a gente associa normalmente o positivismo inclusivo com o Julius Coleman e com o Valushov, Espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dele, o Valushov. Tem um livro que tem no título, inclusive, Positivismo Inclusivo, O termo incorporacionismo é preferido pelo Coleman, positivismo inclusivo preferido pelo Valushov. Então, esses poderemos dizer que são os dois principais representantes do positivismo inclusivo. Claro que tem outros que adotam essa doutrina, essa tese, Mas o exclusivo é mais comumente associado ao Joseph Russ, o principal defensor, proponente do positivismo exclusivo é o Joseph Russ. E aí os autores que acabaram ali se formando com o Russ, que vem ali na esteira do Russ, adotam esse positivismo também. É o caso do Leslie Green, é o caso do John Gardner. O Scott Shapiro, eu não sei se estudou com o Joseph Russ diretamente, mas o Scott Shapiro também é um proponente do positivismo exclusivo. Mas o grande nome mesmo, é sem dúvida nenhuma o Joseph Russ. E o que o positivismo exclusivo faz, então, Agora que a gente sabe o que é o inclusivo, fica fácil a gente saber o que é o exclusivo. Ele diz que a validade jurídica das normas depende sempre exclusivamente das fontes formais do direito, daquilo que o Ronald Dworkin pejorativamente chama de pedigree da norma, Ele é um grande adversário, o Dworkin, do positivismo em geral, então ele fala assim, eles acham que todo o direito vem de um teste de pedigree. Você tem que saber como que a norma nasceu, como que a norma surgiu, para que você saiba se a norma é juridicamente válida ou não é. E aí o positivismo exclusivo compra isso de fato, O positivismo exclusivo de fato mantém que a validade jurídica da norma depende exclusivamente das suas fontes. É a tese das fontes essa, Não depende do mérito das fontes, por exemplo, de uma legitimidade moral do governo que faz a norma, e nem depende do mérito do conteúdo dessas normas, Justamente do fato dessa norma satisfazer ou não algum requerimento de moralidade. Então, o exclusivo considera o seguinte,
Pode até ser que a gente tenha, e a gente de fato tem, sistemas jurídicos que remetem os juízes a normas morais, a raciocínios morais, para que eles possam encerrar seus casos, para que eles possam, emitir as suas sentenças, tomar as suas decisões judiciais. Só que nós queremos saber, como eu estava dizendo, não como o juiz decide casos, mas sim como que uma norma, que é uma premissa possível no raciocínio do juiz, conta como jurídica ou não conta. E nesse caso, se ela conta ou não como jurídica, não depende do seu conteúdo, depende exatamente da sua fonte. Pode ser que o juiz decida um caso, então, com base em uma norma que não passa por um teste de pedigree ou que ele considere que uma norma que tem a sua validade jurídica atestada por uma fonte deve ser derrotada em um caso específico. Mas nesse caso, então, o que é lei depende da própria decisão que o juiz tomou. Então, quando o juiz argumenta de um modo puramente moral e não usa essas normas que passam pelo teste de pedigree, então a gente só sabe o que a lei requer de nós a partir do momento que o juiz toma a sua decisão. Então, o que é lei justamente, terá a sua fonte na decisão judicial que cria, por sinal, um precedente. Mas a partir do momento que o juiz decidiu sem usar uma norma que tivesse uma fonte formalmente válida, ele não decidiu de acordo com a lei, ele criou a lei. Podemos dizer até que ele legislou para aquele caso específico, O juiz, nesse caso, por exemplo, preenche alguma lacuna na lei de uma maneira discricionária, Ele usa o seu arbítrio para dizer o que o direito deve dizer naquele caso, mas o que o direito deve dizer, a gente sabe a partir da própria decisão dele. Ele mesmo não recorreu ao direito para poder definir a solução do caso, justamente porque ele não recorreu a uma norma formalmente válida de acordo com suas fontes. Positivismo exclusivo não está dizendo que isso é errado, Ele só está dizendo o que é e o que não é a norma jurídica e não o que o juiz deve e não deve fazer. Ponto aqui, eu enfatizo, é conceitual. Muito bem, mas se dentro da possibilidade aí de um positivismo positivo, nós temos dois tipos de positivismo conceitual, descritivo, nós temos esse positivismo inclusivo e o exclusivo, isso não quer dizer que o positivista necessariamente, então, só debata a natureza do direito, Existem autores positivistas que também não estão preocupados com esse debate ou não estão prioritariamente preocupados com esse debate sobre a natureza do direito, sobre o conceito de direito, sobre aquilo que se aplica a todo e qualquer sistema jurídico possível, a toda norma jurídica possível. Esses autores, nós podemos dizer, estão preocupados com um debate que também é descritivo, mas não é conceitual, ele é contingente ou empírico, Então, nesse sentido, sim, neste debate, faria sentido nós dizermos que o Brasil pode ser mais ou menos positivista no seu ordenamento jurídico, Aí sim, é uma questão de um sistema jurídico poder apresentar certas propriedades que fazem com que ele seja descrito como positivista, mas se ele não apresentar essas propriedades também, ele não deixa de ser um sistema jurídico por causa disso, Então aqui sim nós estamos falando de um possível modelo positivista de decisão judicial, de decisão das autoridades ligadas ao direito de uma maneira geral, Conforme as autoridades tomem decisões, conforme um modelo de tomada de decisão que seja aceito, esse sistema será ou não será positivista. Ele pode, inclusive, ser mais ou menos positivista, ele pode ser positivista em algumas áreas e não ser positivista em outras áreas. O que ele precisa, então, para ser positivista?
Bom, aqui para saber por que que um determinado modelo de decisão seria positivista, de novo, nós temos que nos lembrar da tese da separabilidade entre direito e moralidade. Então, o sistema ele é mais ou menos positivista conforme suas autoridades, seus funcionários, apliquem um raciocínio que não é condizente com o raciocínio moral. No raciocínio moral, você pode considerar todas as coisas, todas as informações relevantes, né? Se uma consideração é relevante, moralmente relevante, ela não pode ser deixada de lado quando você toma uma decisão raciocinando moralmente. Então, você justamente está preocupado com o mérito da questão, né? Tudo que pode ajudar para que você chegue a uma decisão moralmente correta sobre aquele problema, você precisa considerar. Agora, no modelo positivista de decisão judicial ou de decisão das autoridades de um modo geral, pode ser um guarda de trânsito, né, decidindo se ele aplica ou não uma multa. Nesse modelo, você leva em consideração justamente um domínio limitado de normas. Você não pode aplicar todo e qualquer princípio, você não pode recorrer a todas as razões que substantivamente teriam um impacto sobre o caso. Você só pode recorrer exatamente às normas que possuem um pedigree, né? As normas que possuem uma fonte formal de validade. Essas normas funcionam como regras, quer dizer, elas estabelecem a condição da sua aplicação e que consequência se segue uma vez que essa condição seja satisfeita. Por exemplo, se você é um guarda de trânsito, alguma pessoa passou naquela via conduzindo seu veículo acima de 60 km por hora. E você tem lá uma regra, se a pessoa passa nessa via acima de 60 km por hora, aplica-se uma multa. Pronto, você não precisa considerar mais nada, você não precisa ficar ali como guarda de trânsito conjecturando, será que essa pessoa não tinha uma boa razão para estar acelerando mais do que o estabelecido pela regra como limite, né? Será que eu não vou ter que interpelar essa pessoa, investigar se ela não estava indo para um hospital prestando um socorro, por exemplo? Não se considera nada disso. Considera-se exclusivamente a condição presente na regra. O guarda de trânsito tem lá o seu radar móvel, por exemplo, vamos imaginar que ele esteja com um radar nas mãos, passou por ali o veículo, mais de 60 quilômetros, ele simplesmente registrou a placa do veículo e aplicou a multa, porque é isso que está na regra e é essa regra que ele tem que aplicar por causa da sua fonte. Então, esse seria um modelo positivista de tomada de decisão, né? Aí sim, quanto mais um sistema toma decisões dentro desse modelo, seguindo regras, né? A condição da regra sendo satisfeita, segue-se a consequência jurídica prevista na regra, então mais o sistema é positivista. Quanto menos regras desse tipo são utilizadas na hora da tomada de decisão, quanto mais os agentes que tomam decisões têm a liberdade de ponderar se não haveria uma boa razão para que aquele objeto, né, da sua decisão estivesse se comportando como se comportou, quanto mais ele tem essa licença, essa liberdade para fazer considerações mais amplas, para considerar todas as coisas, menos positivista é esse sistema. Então veja, se ao falarmos do positivismo conceitual, nós estávamos falando de um lado principalmente do Coleman, né, no positivismo inclusivo, do outro lado do Raz, no positivismo exclusivo, nesse positivismo que não tem pretensões conceituais, porque ele não está negando que um sistema que não tome tantas decisões com base em regras seja jurídico. Então, nesse positivismo que descreve contingentemente, empiricamente, um sistema como sendo ou não positivista, sendo mais ou menos positivista, aqui nós temos em vista o Frederick Schauer, né? Que também é um dos principais filósofos do direito ainda vivos,
também certamente é um dos principais positivistas com os quais ainda contamos, né? Então, para saber mais sobre esse modelo de decisão baseado em regras, eu remeto vocês aqui de forma seminal, né, ao trabalho do Frederick Schauer. Claro que, como é o caso também com os outros autores, existem outros proponentes, outros autores desenvolvendo essa posição, mas me parece que o principal nome que nós devemos ter em vista aqui é o Schauer. Muito bem, então até aqui eu estava falando sempre do positivismo como uma tese descritiva, né? Seja como uma tese descritiva que opera no nível da própria natureza do direito, do que é um sistema jurídico, o que conta como uma norma jurídica, ou um positivismo que descreve certos sistemas jurídicos como sendo mais ou menos positivistas, sendo ou não positivistas, sem deixarem de ser jurídicos quando não são positivistas. Mas eram duas teses descritivas, né? Mesmo quando a gente descreve um modelo de decisão positivista, a gente não está dizendo se é bom ou ruim, a gente não está dizendo se é assim que as decisões sempre devem ser tomadas ou não. Pode ser que, inclusive, a gente diga o seguinte: é bom que o guarda de trânsito, né, quando ele toma a sua decisão de aplicar ou não a multa, ele siga esse modelo de decisão positivista. Mas talvez o juiz que analisa de fato se a multa será imposta ou não já poderia ser menos positivista. Então aqui nós podemos passar da descrição para uma parte mais normativa, uma discussão geralmente se a gente quer que esse modelo seja usado ou não, onde a gente quer que esse modelo seja usado, até que ponto nós queremos que esse modelo seja usado. Então, quando nós falamos de desejabilidade de um modelo de decisão, quando nós discutimos se ele é bom ou se ele é ruim, nós estamos falando da sua avaliação, né? Nós estamos fazendo um juízo avaliativo. O modelo positivista de tomada de decisão é um bom modelo ou é um modelo ruim? Onde ele é bom, onde ele é ruim, até que ponto ele é bom, até que ponto ele é ruim. São juízos avaliativos. Quando nós dizemos justamente que esse modelo deve ser adotado, né? Nós recomendamos a adoção, nós fazemos uma prescrição, aí nós já entramos propriamente, né, num positivismo prescritivo. E tudo isso no âmbito do que costuma ser chamado, né, de positivismo normativo. Aí sim a discussão é normativa, então a discussão deixa de ser puramente descritiva. Existem dois tipos de positivismo normativo. Um primeiro tipo diz respeito exatamente ao positivismo conceitual, né? Então esse tipo diz assim, olha, é bom que nós adotemos um conceito de direito positivista. Geralmente, inclusive, recomenda-se o conceito do positivismo exclusivo, né? Então, é bom adotar a tese da separabilidade. Melhor ainda se nós a entendermos de uma maneira mais forte pela tese das fontes do positivismo exclusivo, né? Então, nós temos aqui autores, por exemplo, como Liam Murphy, né? O Liam Murphy tem um artigo defendendo diretamente esse posicionamento, que nós devemos adotar como nosso conceito de direito, na nossa teoria do direito, a tese positivista e a tese ainda do positivismo exclusivo. Liam Murphy, tá? Outros autores que defenderam esse tipo de positivismo normativo, também temos aqui o Neil McCormick, né? O Neil McCormick é sempre citado como um proponente dessa tese, e o próprio Frederick Schauer, né? Frederick Schauer também tem pelo menos dois textos, um que ele fala do positivismo como pária e tal. Eu coloco depois as referências direitinho na descrição do vídeo, tá? Mas o Schauer também chega a propor
que o positivismo conceitual seja adotado por causa das suas consequências benéficas na cultura política de uma sociedade. Então veja que é interessante que aqui o positivista ele inverte a crítica, ele dá uma invertida no justnaturalismo, né? Ele inverte a crítica que o justnaturalista faz a ele. Tem muito essa ideia de que se você for positivista, você vai acabar sendo um nazista, porque você vai aplicar a letra da lei friamente e não vai raciocinar moralmente, então você pode cometer as piores iniquidades justamente porque aquilo está na lei e você aplica a lei feito um autômato. Não, o positivista se defende da seguinte maneira: se você for positivista mesmo, você sabe que o que o direito diz não tem nenhum impacto moral. Não é porque é direito que você deve aplicar. Você sabe justamente que tem uma diferença entre descobrir se a norma é jurídica e descobrir o que você deve fazer. Como diz o próprio Hart, né, no conceito de direito, você assegura a soberania da sua consciência, tá? Você assegura que saber o que é juridicamente válido não significa uma decisão para a questão o que o indivíduo deve fazer, por causa da separabilidade entre direito e moralidade. Então, esses autores, como eu brinco aqui, invertendo o justnaturalismo, né, prescrevem a adoção da teoria positivista por causa das suas consequências morais benéficas, defendendo que adotar o positivismo tem efeitos moralmente bons na sociedade. Então, esse é um tipo de positivismo normativo. Claro que esse positivismo normativo ele é muito polêmico, justamente porque ele pressupõe que nós não podemos decidir entre teorias rivais do direito de uma forma meramente descritiva, sem apelarmos a essa discussão que envolve valores morais, que envolve justificações morais. Então, aqui nós temos um debate metodológico dentro da teoria do direito. Será que nós podemos, por exemplo, decidir se a teoria justnaturalista é melhor ou pior do que a teoria positivista, sem entrar em qualquer tipo de argumento moral? Será que nós podemos decidir simplesmente com base nos méritos teóricos, descritivos dessas teorias? Então, geralmente os autores que propõem esse tipo de argumento argumentam que não. Inclusive, até me parece que foi por isso que o Hart acabou retrocedendo nesse debate, né? O Hart, lá no conceito de direito, elabora esse tipo de argumento, mas a gente sabe que o Hart acredita numa metodologia descritiva. Então, o Valushov, que estudou com o Hart, diz numa nota de rodapé do livro dele lá sobre positivismo inclusivo, que o Hart falou para ele numa correspondência privada que ele não queria mais usar esse tipo de argumento, né? Que ele estava arrependido de ter usado esse argumento no conceito de direito, justamente porque é um argumento que costuma comprometer os seus proponentes com essa ideia de que você não tem como saber qual teoria é mais adequada em um debate meramente teórico e descritivo. Você precisa avançar para o debate normativo para escolher a melhor teoria do direito. E o Hart não aceita isso, né? O Hart quer usar valores meramente epistêmicos para defender, então, o positivismo, por isso o arrependimento do argumento usado no conceito de direito. Não quer dizer, é claro, que um positivista não possa acreditar que de fato é benéfico ser positivista, mas não usar isso mais como argumento, como foi o caso do Hart, né? A questão é se você vai usar isso como argumento para defender o positivismo filosoficamente ou não, né? Esse aqui é o debate. Normalmente, o positivista tende a ter essa crença de que é bom moralmente ser positivista, mas esse é o argumento filosófico que ele vai usar contra o justnaturalismo?
Para que você use isso como argumento, você precisa ter certas crenças metodológicas, justamente de que não é possível decidir o debate de outra maneira, né? Essa é a crença, por exemplo, do Frederick Schauer, é a crença do Neil McCormick. Eles sim, então, de fato, esposam essa ideia, né? A crença do próprio Liam Murphy, né? Esposam essa ideia de que não tem outro jeito. Se a gente quiser decidir entre positivismo e justnaturalismo, a gente tem que entrar nesse debate normativo. E os críticos, né, são o próprio Valushov, Philip Soper, espero estar também pronunciando direito o nome dele, né? O Philip Soper tem um artigo específico criticando esse tipo de posicionamento. A Julie Dixon tem todo um livro contra isso, né? O Evaluation and Legal Theory, né? É um livro dela, então, contra essa metodologia defendida por esses autores, propostas por autores como Frederick Schauer, né? Essa metodologia que apela às consequências morais benéficas. Quem mais? O Andrei Marmor, o próprio Julius Coleman, né? Julius Coleman também é um crítico do positivismo normativo. Então, veja que é um debate dentro do próprio positivismo, né? Tem o pessoal lá que diz, não, vamos ficar no campo descritivo, não entrem nessas discussões normativas, não, isso aí não tem nada a ver com positivismo, isso aí é uma coisa que a gente deixa para os filósofos morais, para a filosofia política, como um desdobramento, né, do positivismo. Geralmente esses autores que são contra o positivismo normativo, eles pensam assim, olha, a gente faz o trabalho descritivo, a gente explica o que é direito, e aí o pessoal que vai fazer o debate avaliativo, normativo, vai entender com a gente o que é direito e aí eles julgam se isso é bom ou ruim, se devem usar esse modelo ou não devem, né? Eles é que vão dizer se o direito é bom, se o direito é ruim, se o direito é moralmente justificado, se não é, ou se alguém deveria ou não deveria ser positivista. Na verdade, quanto a essa questão de se você deveria ou não ser positivista, né? A posição desses autores é a seguinte, olha, se é a teoria correta, é a teoria que você deveria adotar, não importa as consequências, na verdade, né? Então, mesmo que as consequências fossem ruins, como pensam que são os justnaturalistas, se é a teoria verdadeira, se é a teoria que esclarece o que é o direito, como é que você vai deixar de adotar essa teoria por causa das suas consequências morais? Então, é a mesma coisa que você negar, por exemplo, a Revolução Copernicana, porque isso pode ter consequências ruins para o cristianismo, eles dizem, né? Você não pode negar teorias que são as mais adequadas, as mais bem-sucedidas na teoria, justamente na descrição, por causa das suas consequências morais. Então, como eles acreditam na possibilidade de você resolver a questão no domínio descritivo, eles negam a validade desses argumentos do tipo, seria bom se a gente fosse positivista, então vamos ser positivistas, né? Eles acham um absurdo que se argumente dessa forma. Então, tem muito debate, né? Já se gastou bastante tinta sobre o positivismo normativo, né? Mas então, só para resumir a coisa aqui e tentar deixar claro o que é esse tipo 1, né? O tipo 1 é o seguinte, você adota, quer dizer, eu tô chamando de tipo 1, né? Isso é uma estipulação minha aqui, eu que dividi entre tipo 1 e tipo 2, tá? Mas o que eu tô chamando desse tipo 1 aqui, aleatoriamente como 1, é justamente que você adote a tese da separabilidade, né? Você recomenda, então, a adoção de um tipo de positivismo jurídico, que geralmente é o positivismo exclusivo, porque você alega que isso tem consequências moralmente boas para a sociedade. A sociedade fica mais crítica com relação ao direito se as pessoas forem positivistas, se o positivismo for a posição hegemônica naquela sociedade, tá? Então, o positivismo como posição hegemônica na sociedade gera mais crítica
uma atitude mais crítica com respeito ao direito, então beleza, vamos ser positivistas. Essa é uma maneira da gente pensar o positivismo normativo, né? Uma maneira, como eu falei, bastante controversa dentro do próprio positivismo, uma maneira muito negada por autores que se declaram positivistas, tá? Qual que é a segunda maneira, então? A segunda maneira diz respeito àquela tese que é descritiva contingente, o modelo de decisão. Aí você está dizendo, olha, pode ser que o positivismo seja falso como tese conceitual, tá? Pode ser que os justnaturalistas tenham razão, pode ser que o Dworkin tenha razão. Pode ser que o positivismo até não descreva corretamente nenhum sistema jurídico existente. Então, pode ser que você não tenha nenhum modelo de decisão autenticamente positivista ocorrendo em algum sistema jurídico real. Então, eles estão assim, tão de boa, digamos assim, com a negação da tese conceitual, com a negação da tese descritiva. O que esses autores querem afirmar? Eles querem dizer assim, seria bom se o modelo de tomada de decisão positivista fosse adequado. Seria bom se as autoridades tomassem as suas decisões de acordo com regras pré-estabelecidas, regras que possuem a sua validade garantida pelas fontes formais, pelas suas fontes formais. Então, esse é um modelo que é moralmente bom. Esse é o modelo de governança correto, né? Então, aqui nós temos uma defesa completamente moral, né, de um modelo de tomada de decisão, e nós, curiosamente, não temos nenhum tipo de compromisso com o positivismo descritivo, seja ele conceitual ou contingente, né, seja lá como for o sistema jurídico, seja lá o que for a natureza da lei, né, o importante é que ela seja apenas compatível, né, com a possibilidade de você aplicar regras. Isso sim, tem que haver uma possibilidade, né, de nós tomarmos decisões baseadas em regras. Essa mera possibilidade tem que existir. E uma vez que essa possibilidade exista, esse tipo de positivismo normativo diz, é assim que deveria ser. É assim que uma autoridade deveria tomar as suas decisões. Então aqui a gente tem, sobretudo, o Tom Campbell, né? O Tom Campbell tem um livro que eu também vou colocar referência aqui depois na descrição do vídeo, né? Um livro especificamente defendendo essa tese, tá? Tom Campbell, principal autor. Jeremy Waldron também é bem conhecido por defender esse positivismo normativo, né? Esse positivismo, inclusive, que ele defende por razões baseadas na democracia, razões que ele tem para combater o chamado judicial review, né? Esse poder maior para o juiz. Então veja que esse tipo de positivismo, ele aloca o poder naquele que faz a regra propriamente, né? Então, se você está restrito por regras na hora de tomar as suas decisões, você não tem poder, né? A regra é uma forma de transferir poder para outra pessoa. Quanto mais as decisões que você toma tem que ser decisões baseadas em regras, menos poder você tem. Por isso que o Frederick Schauer mesmo diz que o modelo de decisão baseado em regras é um modelo de alocação de poder. É um modelo que diz quem é que tem o poder de decidir e que tira o poder daquele indivíduo que na hora de decidir tem que ficar restrito à regra, tá? Inclusive o próprio Frederick Schauer, de certa forma, é um proponente deste tipo de positivismo normativo também, mas aí não de forma tão geral quanto Tom Campbell, por exemplo, né? O Schauer já diria, olha, depende do contexto, né? Em muitos contextos pode ser sim um modelo mais recomendável. Por exemplo, quem é que quer que o guardinha de trânsito na beira da rodovia lá fique fazendo considerações se ele aplica ou não aplica a multa, né? Se é para existir um guarda de trânsito com um radar, eu acredito que todos nós queiramos que ele esteja restrito à regra, né? Ele vai olhar o que deu no radar e vai
aplicar ou não aplicar a multa, ele não vai ficar olhando o tipo de carro, não vai tentar parar a pessoa para conversar com a pessoa para ver se ele aplica ou não aplica a multa, né? Então é isso que o Schauer está dizendo, pelo menos em alguns contextos, em algumas áreas do sistema jurídico, né? Pode ser sim recomendável que a decisão se dê de acordo com regras, o que não quer dizer que seja sempre recomendável em todos os contextos, em todas as áreas. Talvez numa Suprema Corte, por exemplo, né, numa STF, pode ser que a gente queira menos desse modelo, não sei. Mas certamente existe uma diferença entre a tomada de decisão no STF e a tomada de decisão pelo guarda de trânsito. Então a gente pode defender para o guarda de trânsito e não defender para o STF, né? O Waldron me parece que já pegaria essa tese mais, de uma forma mais forte, né? E defenderia que mesmo na Suprema Corte nós tivéssemos mais desse modelo positivista, ou talvez exclusivamente esse modelo positivista. Então aqui também existem divergências, várias maneiras de você propor que esse modelo seja ou não seja usado, muitos debates, né? O importante é entender a diferença com o debate conceitual, a diferença com o debate meramente descritivo. As razões que os filósofos costumam apresentar para defenderem que esse modelo positivista de tomada de decisão seja utilizado também são múltiplas. Por exemplo, a gente pode recorrer a argumentos de eficiência. Imagine se em todo o sistema jurídico, em todas as instâncias, não houvesse regras, se os juízes tivessem sempre que considerar todas as coisas. Nós já temos uma justiça tão cara e tão lenta no Brasil, certamente ela ficaria até inviável, né? Se o juiz tivesse que considerar todos os fatores moralmente aplicáveis em todas as decisões que ele tivesse para tomar e nunca pudesse proceder de acordo com a mera constatação de se a regra é aplicável ou não é, né? Veja como é fácil você aplicar uma regra, né? Pelo menos em tese. A regra tem a sua condição, ela estabelece o que você tem que verificar se é o caso ou não é. A condição da regra está satisfeita ou não está? Conforme estiver satisfeita, se segue ou não a sua consequência. Então, isso simplifica o raciocínio, simplifica o procedimento de tomada de decisão. E por esse motivo é um modelo mais eficiente, um modelo que demanda menos recursos, menos tempo, menos esforço para que decisões sejam tomadas. Eu sempre brinco com o meu aluno com o seguinte exemplo, né? Eu tenho uma regra, eu sempre lavo as minhas mãos quando eu chego em casa da rua. Então imagine se eu não tivesse essa regra e tivesse que ficar analisando, será que as minhas mãos estão realmente sujas? Talvez eu deva fazer algum teste para ver se tem alguma substância aqui na minha mão que requeira que ela seja de fato lavada. Ou eu fico tentando me lembrar, onde será que eu coloquei a minha mão? Será que precisa? Será que estava sujo aquela superfície que eu toquei? Será que eu preciso lavar as mãos? Isso é muito difícil, né? Tomar decisão assim é um modo muito ineficiente de decidir. Sabonete e sabão não custa tão caro assim, né? É melhor a gente simplesmente ter a regra, lava a mão e pronto, acabou a discussão, né? Então, é um argumento de eficiência. Argumento também de previsibilidade, né? Você prevê melhor o que o tomador de decisão decidirá se ele tiver que decidir de acordo com regras. Imagina, a gente já diz que, né, é difícil saber o que vai sair da cabeça de um juiz. Imagine se não houver regra alguma. Imagine se cada juiz puder decidir simplesmente de acordo com convicções morais, em geral, sejam elas utilitaristas, kantianas, ou aquilo que ele aprendeu com a mãe dele. Enfim, ele pode considerar qualquer coisa. Então, a gente não tem como prever o que ele vai decidir em cada caso.
mas se a gente não tem como prever o que ele vai decidir em um caso que nos atinge, por exemplo, como que eu vou prever, como que eu vou planejar a minha vida, né? Como que eu vou me orientar na vida, saber se eu faço um negócio ou não faço, saber em que velocidade eu trafego por uma via se não houver regras. Se eu puder ser multada transitando a 80, 60 ou a 20 por hora, como que eu sei em que velocidade eu vou trafegar, né? Se eu sei que o meu funcionário, por exemplo, pode me processar com sucesso, se eu pagar 30 dias de férias, se eu conceder 30 dias de férias, se eu conceder 3 dias ou se eu conceder 90, como que eu sei que relações trabalhistas eu devo ter com esse funcionário? Então aqui o argumento de previsibilidade. Quando as decisões das autoridades são tomadas de acordo com regras, elas são decisões previsíveis. Como essas decisões me afetam, eu consigo planejar a minha vida. Então, esse sistema, diz o Lon Fuller, por exemplo, né? É um sistema que respeita a minha dignidade, respeita a minha liberdade, justamente estando restrito por regras. Um outro argumento popular, né? A gente já tô acabando, prometo, né? Mas por isso que eu não vou nem debater esses argumentos, né? Só tô listando os argumentos para o vídeo não ficar longo demais. Mas outro argumento muito popular, essa ideia de que a regra satisfaz pelo menos um critério de justiça formal. Você trata todo mundo do mesmo jeito, você não discrimina, né? Todos são iguais perante a lei, então simplesmente a regra será aplicada da mesma maneira para todos, sem que eu fique pensando, ah não, esse merece, aquele não merece. Então simplesmente por ter um sistema baseado em regras, eu já teria um mínimo de justiça satisfeito a despeito do conteúdo, da substância dessas regras, né? Então esse também é um argumento que se usa a favor desse modelo positivista de tomada de decisão. O outro argumento, como eu falei, é o argumento da alocação de poder, que seria mais democrático se juízes, por exemplo, tomassem decisões baseadas em regras, já que eles não são eleitos, né? Eles não são sujeitos à vontade popular da mesma maneira que os legisladores. Então, os legisladores fazem as regras e os juízes, ficando submissos a essas regras, teriam justamente a sua vontade subordinada a um poder democrático, né? Então essa é uma possibilidade, né? Aqui, claro, abre-se um debate longo demais para eu poder refletir sobre isso nesse vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, então, né, do tipo de argumento que se mobiliza a favor desse tipo de positivismo normativo, isso aqui que eu chamei aleatoriamente de segundo tipo, só porque eu fiz essa distinção, né, entre um positivismo normativo que recomenda a adoção da tese conceitual positivista, recomenda que sejamos positivistas jurídicos no âmbito conceitual por causa de supostas consequências moralmente boas da adoção da tese da separabilidade. E do outro lado, um positivismo que prescreve, sim, a adoção de um modelo de tomada de decisão, né? Um modelo baseado em regras, e aí prescreve esse modelo por diversas razões, algumas mais fracas, outras mais fortes. Talvez em vídeos futuros eu até discuta essas razões. Aqui realmente eu só quis listar algumas para vocês saberem onde estão pisando. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e não confundido mais ainda, né? Mas é isso, eu posso voltar ao assunto futuramente se vocês acharam que algum ponto ficou especialmente nebuloso. Aí vocês me dizem nos comentários e eu faço um outro vídeo, espero mais curto, né? Com alguma discussão pontual daquilo que vocês acharem que ficou especialmente vago ou confuso, tá? Por hoje, então, seria isso. Obrigada por terem assistido e até a próxima!